Vamos falar um pouquinho de cooperativa. Você está na cooperativa conosco há quanto tempo, mais ou menos? Eu ingressei na cooperativa como cooperado há aproximadamente 10 anos. 10 anos. 10 anos. Foi justamente quando a loja mudou de endereço, né? A loja antes ela era na 9 de julho, ficou um bom tempo ali, e em 2014 nós mudamos ali para José Bonifácio. E logo na sequência tivemos a surpresa de ser visitado por um gerente na época, né? E de lá para cá estamos juntos. Legal, legal. Aí me lembro aqui que o Silvio foi indicado. Nós fazemos um trabalho aqui na cooperativa de olhar para os cooperados, para uma base de cooperados que é extensa, e perguntar para os funcionários da cooperativa, esses que estão no dia a dia, quais cooperados que eles percebem que poderiam ter assim vontade, algum tipo de interesse de participar da direção da cooperativa, né? A gestão é democrática, então identificar quem são essas pessoas que têm assim, um carinho especial pela cooperativa que poderia, né, fazer parte do quadro de dirigentes dela. Eu lembro que o nome foi indicado por um funcionário, estabeleceu-se ali um convite para participar de um grupo que a gente chama PSA, Plano ou Programa de Sucessão de Administradores. E aí eu conheci o Silvio nesse contexto de chamando um conjunto de cooperados para dizer lá simplesmente, gente, vamos estudar aqui para ser um futuro dirigente de cooperativa. Não foi isso, Silvio, que a gente Perfeito, exatamente. Eu fui abordado por um colega colaborador da cooperativa e com esse convite, né, me interessei e comecei a participar das reuniões que você conduzia, né? E junto com outros colegas ali a gente começou por esse caminho, né? Eu já tinha uma atratividade pela questão do cooperativismo desde quando ingressei na cooperativa como cooperado e de lá para cá essa atratividade só aumentou, né? E no caminhar disso, antes mesmo de ter sido convidado para o programa do PSA, já despontou em mim assim, um interesse de entender um pouquinho melhor, né? Porque até então nunca tinha tido contato com nenhum dos ramos do cooperativismo, né? E achei muito interessante essa oportunidade e foi muito bom ter correspondido com ela, né? E ter tido essa oportunidade. A sua formação é universitária? Não é universitária? Sim. Sou formado em administração de empresas, né? Com um MBA em finanças e controladoria, né? Poxa, que legal, então, porque já tem uma certa ligação, né? Não, eu acho legal assim, porque quando você tem não é a sorte, mas assim, o privilégio de depois viver um mundo que dialoga com aquilo que a gente estudou, é legal, porque aquilo que você estudou na teoria, depois você tem a oportunidade de ver acontecendo na prática. É curioso, né? É bem curioso. Exato. Eu creio que muito disso foi o que realmente aconteceu, porque a minha formação, ela acontece na área de administração, ela acontece lá pelo ano de 2002, 2003, né? E eu, nessa ocasião, eu trabalhava numa multinacional, uma indústria, já era na área administrativa, né? Mas eu só ingresso mesmo na situação de administrador depois que eu adquiri a empresa, lá em 2007, 2008. E nesse entretempo, você vai vivendo alguns conceitos e algumas práticas, né? Mas empresa pequena é aquilo, né? Hoje você está fechando um contrato e amanhã você está usando a furadeira, né? Isso. Esse é o ponto, né? Muito dessa transformação com o passar do tempo. E aí, esse passo com a cooperativa me proporcionou desde o princípio explorar outras circunstâncias da administração que me liga lá com a formação, né? Então, nesse aspecto foi bacana. Como eu também tinha feito a especialização com o MBA, tem agregado muito, e é constante isso, né? Muita coisa que eu vejo hoje que se liga com alguns conceitos que eu vi lá atrás na formação ainda. Aí eu te convidei para participar de alguns eventos, né, pessoal? É bom saber, o Cicobi, ele promove vários eventos. Hoje, boa parte deles são online, mas existem eventos que são
presenciais, e a gente encontra outras cooperativas frequentando, levando casos de sucesso, levando conhecimento novo, renovando o conhecimento que às vezes você já tinha. Tal. O Silvio também acompanhou alguns eventos desse. Silvio, o que é o Cicobi quando a gente vai nos eventos? O que você acha? Olha, é uma coisa muito ampla, né? O Cicobi ele é enorme, né? E realmente tem assim uma diversificação de eventos com muitas áreas de atuação, áreas de conhecimento. E é impressionante assim, o trabalho que é feito no sentido do cooperativismo e da intercooperação. Então, a minha participação nesses eventos, sem dúvida nenhuma, tem agregado muito para o meu conhecimento, para a minha formação, o fortalecimento na questão dos princípios do cooperativismo, né? E é muito bacana porque essa oportunidade ela não é exclusiva para quem está em cargos de direção, né? Tem eventos ligados ao cooperativismo que é aberto para todo cooperado, qualquer tipo de cooperado, né? E é isso que eu acho muito interessante. Só que para isso precisa estar um pouco mais próximo do contexto, se interessar e ir atrás de informação, porque são eventos bem relevantes, né? Eu quero colocar aqui, depois vou pedir para a técnica colocar, pessoal, eu vou pôr uma tela com a sigla do PSA e um e-mail, um endereço de e-mail, que eu gostaria que você, que é cooperado da CredAssist, escrevesse algo para esse e-mail se você tem interesse de participar de um programa de formação. Então fica aqui um convite público, né? Se você tem vontade e na tua vida tem um pouco de tempo para se dedicar a frequentar eventos e estudar, porque a gente estuda bastante, depois o Silvio vai falar, a gente lê bastante, faz muita coisinha assim, é um estudo, não é muito pesado, mas tem que se dedicar um pouquinho. Se você tem tempo de aprender um pouco mais e tem interesse de conhecer o mundo do cooperativismo, eu acho que tem duas vantagens. A curto prazo, o seu crescimento enquanto profissional, enquanto indivíduo. A médio prazo, compreender melhor sua cooperativa. E mais a longo prazo, poder ser um dos dirigentes de uma cooperativa. E nem necessariamente desta cooperativa. Você pode ser um dirigente de uma outra cooperativa, né? Porque nós temos um sistema só de crédito, pessoal do ramo crédito, são cerca de 350 cooperativas no Brasil com 4.000 e poucos pontos de atendimento. E ainda existem outros 6, são 7 ramos ou 8? São 8 ramos. 8 ramos. Então, além do cooperativismo, tem mais 8 ramos do cooperativismo, que vão desde o de trabalho, da agricultura, etc., vários públicos. Então, você também pode se tornar um funcionário ou dirigente de uma cooperativa dos outros ramos de crédito, além do crédito. Então, assim, é quase como se a gente oferecesse uma universidade informal, né, gratuita, né, ou pelo menos subsidiada, para que a pessoa ela pudesse ingressar em várias possibilidades, até de trabalho, né? Trabalho. Precisa ler e estudar um pouquinho, Silvio? Não tem como escapar, né? Sim, sim. Isso faz parte totalmente do contexto, porque para você aprender, você tem que se dedicar, né? Para você evoluir no seu conhecimento, não há outra maneira, né? E o aprender também, Marcos, ele passa pela questão seguinte, de treino, né? Treino que eu digo assim, treino repetitivo. Se você estuda um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, né? Isso, aos poucos, vai se tornando prazeroso, né? Se tornando também uma maneira eficiente, que é o que acontece em todas as práticas, né? No meio esportivo, né? Quem atua em qualquer atividade, para ter um bom desempenho, tem que estar treinando, tem que estar se atualizando, né? Ou seja, esforço próprio, né? Um pouco de dedicação para poder alcançar, né? o que lhe interessa, né? Esse é o ponto. Desculpando aqui, só para acrescentar, né? O caminho do cooperativismo, né? Há uma frase que meu pai nos deixou que é fantástica, né? Uma família grande, numerosa, e ele sempre trouxe para a gente assim, olha, a união faz a força, né? E o cooperativismo é isso.
união de valores, união de princípios, união de interesses, para que se alcance de uma maneira, muitas vezes, mais fácil, mais prática, mais leve, né? Menos pesarosa ou onerosa, né? Então é um caminho muito, muito interessante, muito engrandecedor de se percorrer, né? É nesses pontos que eu procuro basear a minha correspondência dentro do cooperativismo. Tá, eu vou aproveitar esse gancho. Eu não ia falar disso, mas vou falar desse gancho aqui que você levou da união. Eu vou pedir para a técnica colocar algumas fotos da última assembleia que nós fizemos, né? Então, essa assembleia, que foi feita até nas dependências do SEST, Senat, aqui em São Carlos, elas demonstram que a gente mudou também de patamar de união, né? Quer dizer, tem mais gente envolvida. A própria assembleia ela já tem uma configuração maior, mais parruda para aguentar o crescimento da cooperativa. E fala para mim assim, eu sei, claro, né, mas apenas uma questão retórica aqui. Qual o valor da assembleia no seu ponto de vista, assim, para uma cooperativa de crédito? Por que a assembleia é ou não importante para esse tipo de sociedade? Legal. Vamos lá. A assembleia, dentro da estrutura organizacional da cooperativa, ela é o órgão máximo que atua dentro da cooperativa, né? Ali dentro da assembleia é onde que ocorrem as maiores decisões, né? E esse momento ele é muito importante porque é ali que é trazido aos cooperados, principalmente aqueles que não vivem o dia a dia da cooperativa, é um momento de oportunidade para que ele possa entender o contexto da cooperativa, entender os números, os valores, tudo que está acontecendo, as transformações da cooperativa. Nossa cooperativa chega aos 18 anos, né? E ao longo desses meus 10 anos eu vejo muito facilmente a transformação que foi, né? E então a assembleia ela é aquele momento que permite que os cooperados possam ver um pouco mais de perto. Claro que todos têm a oportunidade de obter informações no dia a dia, mas naquele momento é um momento conjunto, tanto para olhar para as informações, olhar para as decisões, confraternizar o crescimento, né? Então, nesse aspecto, essa é a importância da Assembleia, né? É um momento também, vamos pensar assim, né? Dentro do cooperativismo, na cooperativa de crédito, todos os cooperados são donos da cooperativa. Então, ali é aquele momento que todos os donos estão olhando junto para o negócio, né? E o olhar do dono é que faz há um ditado que diz, né, que o olhar do dono é que faz as coisas crescerem e prosperarem, né? Faz o negócio crescer e prosperar. Então, pelo menos nesse momento, que esteja ali uma boa presença de cooperados, prestigiando, participando, ajudando a decidir, ajudando a direcionar o negócio em si.